Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Guima por aqui. Bom, e o óbvio aconteceu, né? Corinthians vence o Santos na Neoquímica Arena pela rodada do Campeonato Brasileiro. Mais uma vitória em clássico aí contra o Santos. Mas antes de mais nada, muito obrigado a todos que têm vindo aqui até o canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber aí as notificações de quando eu soltar vídeo novo por aqui. Comenta, curte, compartilha e vamos resenhar sobre o Coringão. Bom, acho que ninguém esperava nada diferente disso, né? O Santos é muito freguês do Corinthians, o Santos infelizmente acabou, vive uma fase horrível. Não tem muito o que se esperar do Santos, a não ser uma queda para a Série B, né? Então se o time não mudar daqui para frente, e ainda assim, eu acho muito difícil do Santos não cair novamente, né? Mas o Santos que se lasque, vamos falar do Coringão. O Corinthians entrou numa formação ali muito povoada, povoou muito meio campo, né? Tinha 5 jogadores no meio campo. Começou com o Maicon na frente da zaga, né? E, bom, vamos falar um pouquinho também do que é o Léo Maná, né? A partir do momento que o Dorival decide colocar um zagueiro improvisado na lateral direita, porque o Mateuzinho não ia jogar, a gente vê que o Léo Maná não tem condições nenhuma de jogar no Corinthians, né? Então, se ele foi substituído por um zagueiro, então acho que já é hora de, dar linha, rapaz. Não tem bola para jogar no Coringão, não. Anrileri na esquerda, o meio campo completamente povoado ali, né? Com o Bidu e o Coronado mais centralizado e mais aberto pelas pontas ali, o José Martínez de um lado e o Carrillo de outro, né? E o coitado do Yuri Alberto passando fome lá na frente, né? O Corinthians jogou nada no primeiro tempo, foi um primeiro tempo horrível, tenebroso. O Corinthians ainda sofreu demais na marcação do Santos, não conseguia sair jogando de jeito nenhum. O Santos levou perigo, é que o Santos é um time muito ruim, muito ruim. Então, se fosse um time um pouquinho mais qualificado, o Corinthians teria com certeza tomado gol. Mas como é o Santos, né? O Santos não faz mal para ninguém, é igual barata, né? Faz mal para ninguém. Então acabou que Coringão foi para o intervalo com 0-0, depois de um primeiro tempo pavoroso, vergonhoso, lamentável, contra uma equipe patética que é a do Santos, né? Eu ia falar uma palavra aqui, mas acho um pouco de desrespeito, né? Mas com todo respeito, o Santos é horrível. Para o segundo tempo, o Corinthians voltou com a mesma formação, mas mudou o quê? A intensidade dos jogadores. Os jogadores decidiram jogar bola, né? Então, no segundo tempo, o Corinthians começou a jogar, começou a triangular mais passes, começou a criar um pouquinho mais. O Yuri Alberto passou fome no primeiro tempo, coitado, só correu que nem um louco para lá e para cá, não jogou, mais correu do que jogou bola. Ele se doa muito dentro de campo, né? Então ninguém pode reclamar do Yuri Alberto aí de entrega, né? O Yuri Alberto entrega demais, mas se ele não for abastecido, não vai corresponder em nada, né? E no segundo tempo acabou que quem abasteceu ele foi o Martínez, acabou levantando uma bola na área aos 21 minutos, e ele cabeceia para dentro do gol. O goleiro ainda tentou defender, né, mas parece que a bola já tinha entrado, o pessoal chamou, o juiz chamou, o VAR chamou o juiz e tal, e validou que tinha sido gol, a bola já tinha entrado, e 1-0 Coringão. E o Santos, ainda por cima, perdeu a única peça ali que podia levar algum perigo para o Corinthians, né? Que era o Soteldo, machucou aí mais uma vez. O Santos vive uma fase tão horrível que o seu astro milionário estava na final da Kings League lá, enquanto o seu time está ali em 19º colocado, ele está lá vendo o torneiozinho de fute, sei lá que porra que é aquela que ele é dono, provavelmente. Mas enfim, né? Enquanto ele tá lá todo feliz, o Santos tá só se fudendo. Mas, problema do Santos, né? O Corinthians continuou jogando bola, né? Ainda conseguiu fazer o segundo gol com o Yuri Alberto, mais uma vez. Não precisa de ir no Ratinho, não precisa de DNA, não precisa de nada. O Yuri Alberto é o pai do Santos e acabou. Não tem chororô, buá, não. O Yuri é pai do Santos. E não tem boi. Foi lá, brocou mais um golaço, deu uma cavadinha por cima do goleiro. O goleiro nem teve chance de reação. Uma roubada de bola do Félix Torres ali, né? Que ele deu jogo de corpo no jogador do Santos, porém acabou pisando no jogador do Santos, né?
ele toma a bola, dá um passe ali que, puta, o Maicon até sonha em tentar dar um passe desse, mas quem acabou dando espaço foi o Félix Torres. E infelizmente o juiz foi chamado pelo VAR, conferiu no VAR e acabou dando falta ali para o Santos. Bom, fim de jogo, Corinthians 1, Santos 0, Corinthians vence, mas o Corinthians precisa tomar cuidado. Se fosse um time um pouco mais qualificado, o Corinthians podia ter sofrido no primeiro tempo, não precisava disso. O time do Santos é horrível, imprime a mesma pegada que imprimiu no segundo tempo desde o começo do jogo, para não precisar sofrer assim com 1-0 magrinho igual foi. Então dá tempo de acordar ainda, Dorival, vamos prestar atenção. Esses caras têm jogador aí entrando de pau mole, não tem como, tem que entrar com tudo, tem que começar já com sangue no olho desde o primeiro minuto de jogo. Não pode deixar no segundo tempo querer começar a jogar, às vezes não dá tempo. Hoje deu, porque o Santos é horrível, mas numa próxima pode ser que não dê. Então, com a vitória de hoje, o Corinthians sobe aí para o 8º lugar, enquanto o Santos amarga um 19º. Ai, coitado. Santos aí, há grandes chances aí do Santos acabar caindo para a segunda divisão mesmo, né? Então, com esse gol do Yuri Alberto, ele acaba conseguindo aí, né, o feito de ser o artilheiro da Neoquímica Arena, né, com o gol de hoje, acaba ultrapassando o Romero, ele com 44 gols aí é o artilheiro da Neoquímica, né? E o Yuri, muita gente reclama dele e tal, mas o Yuri tá entregando pra caramba. Se tiver a oportunidade de renovar com esse cara, renova. Mas a gente sabe que o mercado abrindo agora no meio do ano, há grandes chances dele receber propostas aí, né? Vamos aguardar, porque se a gente perder o Yuri Alberto, o Coringão vai sofrer muito, porque deu muito certo ali o Yuri e Memphis, né? Então se a gente perder o Yuri, o Corinthians vai sofrer demais. Então, o próximo jogo do Coringão, quarta-feira, contra o Novo Horizontino. O Corinthians venceu o primeiro jogo ali pela Copa do Brasil por 1-0, fora de casa, e agora recebe o Novo Horizontino na Neoquímica Arena. Então, vamos aguardar, trabalho pela frente, pra cima Coringão, e até a próxima. Uma boa noite.